Isso aí, vamos começar primeiro recebê-la aqui, né? Como sempre, começar uma grande festa, porque ela é maravilhosa e a gente fica encantado todas as quintas-feiras quando ela chega. Doutora Michele Piocher, como é que eu posso te definir? Psicoterapeuta? Psicanalista. Psicanalista. Tá. Mas você pode me definir como apaixonada por gente feliz. É a minha missão. Tá. Então, a psicanalista Michele Piocher, maravilhosa, apaixonada por gente feliz e quer te ver feliz. Então, mande a sua pergunta que talvez possa resolver o seu problema hoje. Porque às vezes uma palavra, né? Uma palavra certa, de repente, bota a gente no prumo, né? Vira aquela chave que a gente precisa, não é verdade? Né? É isso. Então, vamos lá. Hoje eu escolhi esse tema porque eu tenho sentido isso não só na minha cidade, no meu país, mas acho que no mundo, né? Essa questão do individualismo. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com o próprio umbigo e se isolando mesmo, né? E aí vem essas questões de tirar a vida, de uma série de coisas, depressão e tal. E as pessoas parece que não ficam com medo de buscar ajuda, né? Então vão se isolando. Esses apartamentinhos, eu acho que é um sintomático para mim isso, esses apartamentinhos cada vez menores, de 18 metros quadrados, 24 metros quadrados. Quem é que vive né, em 24 metros quadrados, né? E estão aumentando. Aí fala assim, mas o prédio todo tem piscina, tem discoteca, tem brinquedoteca, não sei o que, teca, né? Mas você não vive nesses lugares, você vive na sua casa, no seu apartamento, né? Então eu fico sempre muito preocupado com isso, e parece que a arquitetura moderna está indo nesse sentido mesmo, de isolar as pessoas nos seus cubículos, né? Exatamente. Primeiro, obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Amo estar com você. Obrigado. E, Leão, muito legal você começar levantando a questão do individualismo, fomentando o quanto a própria sociedade não atua no elo emocional e social. Isso. Não favorece que isso aconteça. Porque uma vez que eu mexo no seu design existencial, no que deveria ser um mundo mais confortável, porque é o seu mundo sagrado, a sua casa, eu mexo em todos os outros setores que estão abaixo disso, né? Acaba que derrama em outras áreas. E uma pontuação que eu acho fundamental. Tudo aquilo que a gente busca para otimizar a nossa existência, para melhorar a nossa vida, está na nossa própria natureza. E a natureza humana não foi projetada para o isolamento. Não foi projetada para que nós vivêssemos sozinhos, para que nós adotássemos uma postura narcisista e disséssemos, somos autossuficientes. Não. Até porque, se a gente já iniciar essa ótica pensando que nós somos um compilado de outras pessoas, afinal, a gente tem um pouquinho da mãe, um pouquinho do pai, um pouquinho da avó, um pouquinho do avô, um pouquinho de quem a gente admira e até um pouquinho de quem a gente repele, já começa que cai por terra a ideia de que viver sozinho ou se encontrar no mundo de forma autossuficiente é uma balela, é uma mentira. E ao mesmo tempo, né, que a gente se isola, aí tem a internet, né, em que você mostra tudo da sua vida para todo mundo, né, e você se expõe, você faz dancinha, né, você faz, aliás, até meio ridículas às vezes e tal, para poder aparecer para todo mundo. Meio que uma contradição. É uma incoerência, né? Mas aí, Leão, a gente tem uma questão que fica até um pouco fácil da gente entender mesmo que o viés não seja profissional. É como se no cardápio da minha existência eu pudesse elencar aquilo que os outros vão ver. Eu tenho um falso controle da realidade que me permeia, ou seja, eu escolho a forma como você vai me enxergar, o que é uma falsidade, porque de certa forma, quando eu não consigo mergulhar na minha própria essência, eu também não consigo mergulhar na essência do outro. É por isso que os relacionamentos acabam ficando rasos. E a gente não se conecta profundamente. O que falta, na minha opinião, mais do que opinião médica, porque eu nunca trago uma opinião pessoal. Eu despersonalizo muito a minha opinião, até porque eu acho que a informação ela tem que ter esse cunho de ciência, né? Na minha opinião médica, o que eu realmente acredito é que falta muita conexão entre as pessoas. E o ego embrutece muito.
Nosso coração fica embrutecido quando a gente escolhe só a nossa melhor parte para mostrar, para dividir. Como se todo o resto que nos compusesse fosse descartável. Sim. Mas nós não somos compostas ou compostos apenas por fases bonitas ou apenas por facetas incríveis e moldadas e lapidadas. O nosso design existencial é composto de coisas que conectam mais com os outros, porque é na imperfeição que a gente se reconhece. Até essa questão do filtro, né, que está se Isso. falando tanto aí, né, que agora acabou essa coisa do filtro e tal na internet. Até isso, né, quer dizer, é bem o que você está falando, você se mostrar melhor do que realmente você é. É verdade. E tem uma questão que são 2 pesos e 2 medidas em tudo aquilo que nos mostra de forma mais aprazível, mais bonita, mais maquiada, enfim, que é quando a gente tem uma individualidade saudável, que é você otimizar aquilo que já é da sua própria natureza. Sim. E quando você tem uma individualidade narcísica, que a psicanálise nomeia como narcísica. E para quem não conhece a história de Narciso, resumidamente, quer dizer a respeito de uma pessoa que se acha tão interessante, tão bonita, que se priva das suas necessidades básicas como alimentação e sono, enfim, apenas para ficar se observando e perde a noção do tempo e acaba falecendo de tanto se admirar, né? E claro que a gente está falando de uma situação dramática, que é justamente para colocar todos para refletirem a respeito, mas quantas coisas a gente, em detrimento, Leão, do filtro, em detrimento da rede social, em detrimento da vida online, mais vida online e menos vida física. Cirurgias artificiais, né? Quanta coisa a gente perde porque a gente falsamente ganha. Qual é a narrativa que a gente tem feito com a gente mesma, a despeito da gente? Porque essa é uma pergunta que eu acho muito interessante a gente se fazer todo dia. Qual é a história que eu me conto a meu respeito? Sim. Quem sou eu? Em análise, Leão, as pessoas frequentemente chegam para reclamar das relações interpessoais. Então, minha mãe é leviana comigo, o meu pai me traumatizou, o meu irmão me trouxe um gatilho, a sociedade é cruel, e é claro que tudo isso é legítimo. Pois é, estamos numa era de toxicidade absurda, e é legítimo Você senta num restaurante de empresa, aí você ouve as mesas em volta, todas estão falando de relacionamento, né? Pois é. Mas sempre assim, né? Reclamando. Mas é sempre daqui para fora. Isso. E aí, eu escuto, porque realmente é muito legítimo que as pessoas tragam aquilo que as incomoda. Esse é um excelente vetor para que eu vá mapeando as emoções. E aí eu faço uma única pergunta que faz com que todos, 100% dos pacientes travem. E você na história? Qual é a sua parcela de responsabilidade? E quando você convida a pessoa de forma madura, de forma respeitosa, a se olhar e a se responsabilizar por estar na cena, porque de alguma forma, uma vez que nós estamos aqui, há a minha responsabilidade de querer estar aqui, há a sua de abrir o espaço, há a do Liel que nos conecta aqui a todos, há a do ouvinte que voluntariamente decidiu escutar o que nós estamos dizendo. Então, todos nós somos corresponsáveis de uma única cena. E nessa hora as pessoas não sabem o que dizer, porque elas simplesmente não refletem sobre o motivo que as fez escolher estar ali. E é tão básico. É primário. A gente, mas e aí a gente parte, claro, para várias nuances de personalidade. Existe o vitimista, que vai dizer que está ali porque precisa. A Elke tinha uma frase maravilhosa que ela dizia assim: só fazem com a gente aquilo que a gente permite. E eu assinaria embaixo e ainda carimbaria ali o meu documento. As pessoas se colocam, né, no papel de vítima, né, aceitam né, alguns abusos. E Leão, todos os seres humanos, incluindo a nós mesmos, performam para evitar sofrimento ou para buscar prazer. Esse é o nosso primeiro pensamento ao acordar, o último antes de dormir. Tudo que a gente faz está baseado na ideia de eu quero evitar esse sofrimento ou eu quero buscar esse prazer.
Quem opta por evitar sofrimento, evita mergulhos em relações. Por quê? Porque tudo parece perigoso demais. E quem performa buscando prazer, tem a falsa ideia de performar agradando a quem ama ou a quem pode lhe favorecer, encontrando nisso não para o seu bel prazer, mas acreditando que se eu favorecer quem eu amo, se eu tornar a vida de quem eu amo mais fácil, eu tô tranquilo. É isso que eu quero. E o meio disso, o equilíbrio entre essas duas faces, que são naturais, são genuínas do ser humano, é que faria com que a gente precisasse menos de explicações a nosso respeito. Porque as pessoas buscam explicação o tempo todo para se entenderem, quando na verdade é um retorno para a sua própria natureza. A gente tem que fazer a lição da fauna e da flora e buscar respostas na nossa própria natureza. Afinal, a nossa natureza é individual. Então, a resposta que eu busco está em mim. Sim. E claro que eu posso repercutir isso com outras pessoas, mas eu sou um compilado de experiências que muitas delas só eu conheço. Então, a minha melhor resposta é: deixe-me ouvir a minha própria voz, ouvir menos a voz do outro. E tem uma coisa que ontem, estudando sobre a pauta, foi até novidade para mim. Eu comecei a fazer percepções de alguns pacientes, e aí eu fui buscar conteúdo. E sabe, Leão, uma coisa que a gente tem vivido muito nesse tempo, que tem se levantado muito nesse tempo, é o quanto a gente valoriza e dá vida e entrega o nosso tempo para justamente evitar as relações tete-a-tete golden hour, como a gente está fazendo agora, de se olhar, de se perceber. O próprio celular é isso, né? Para que a gente tenha relações garantidas. E sabe por quê? Porque isso não é uma novidade. O que me chamou a atenção foi o motivo ao qual eu consegui chegar refletindo. Porque é uma garantia de que a última resposta vai ser a sua. Não é uma pergunta de final aberto. Quando eu tenho uma relação online, eu consigo controlar toda a narrativa, todo o roteiro. E isso me dá um senso de poder que eu muitas vezes não consigo ter nesse tete-a-tete. Inclusive, uma questão que está muito na minha cabeça desses tempos é assim, que as pessoas se relacionam, né, até fazem sexo, às vezes até na primeira noite que se conhecem, mas tem um medo da relação ficar séria, né, do casamento, do noivado. E eu falo, mas por quê, né? Se elas estão, né? Por que não escolhe uma pessoa e não é feliz? Então tem gente que fica galinhando, pegando todas as bonitas, todos os bonitos e tal, e não se relaciona com ninguém de fato, né? Porque eu acho que é o medo, né? Talvez disso aí, de perder o controle, né? Sabe o que é, Leão? Você aportar é uma decisão profunda. Permanecer no voo, permanecer no mar, sobretudo nesse mar aberto que você trouxe, não é só mais sedutor. A gente poderia categorizar de forma rasa e dizer assim, a pessoa não, ela prefere a quantidade à qualidade. E ok, estaria boa a resposta, mas não é sobre isso, é mais profundo. Você decidir fincar a sua existência num único porto demanda de você uma identidade muito curada. Porque você tem consciência de que optar por aquilo te fará abrir mão das outras coisas, por livre e espontânea vontade, mas acima disso, por livre e espontânea dignidade. Porque no momento em que você opta por escolher alguém, eu escolho estar aqui com você, eu não apenas abro mão das outras opções, mas eu estou presente, eu quero estar aqui. E isso exige muita dignidade da nossa alma. A minha irmã, que é psicóloga também, um dia ela me falou uma coisa que eu fiquei pensando. Ela diz assim, esses homens que ficam galinhando muito, não gostam de mulher. Porque quem gosta de mulher escolhe uma e fica com ela. Né? E faz muito sentido. Faz muito sentido. E além disso, que é perfeito, tem muito a questão do quanto você consegue estar dentro de uma relação que exige que você seja você. Exato. Tem muito a ver com a identidade. Leão, quando a gente não tem intimidade com alguém,
A gente pode vestir qualquer personagem. E nós não deixaremos indício de dúvidas a respeito da nossa verdade, porque não tem intimidade suficiente para questionar isso. No momento em que quando eu me convidei, Leão, posso estar com você todas as semanas? Porque tem tanta verdade aqui, que é um prazer que você me conheça e que eu te conheça. As pessoas me perguntam muito, você gosta mesmo do Leão? Eu falo, não, eu amo o Leão. Tá acima de gostar, porque cada vez que eu encontro com ele, e é uma verdade que eu falo para todas as pessoas, eu vejo que ele é tão verdadeiro, ele é amor por todos os poros, e isso me dá muito prazer, encontrar alguém de verdade num tempo, e eu sei que é muito clichê dizer isso, mas num tempo em que as pessoas evitam a verdade porque elas não têm suas identidades estabelecidas. Eu tenho, Leão, desde pequena, só fazendo um parênteses, porque tem muito a ver com isso, uma atração por pessoas mais velhas que eu, em todos os sentidos. Eu nunca me relacionei com garotos mais novos ou da mesma idade. Eu sempre gostei dos mais velhos. E o Flávio, com quem eu namoro há 22 anos, enfim, ele é 7 anos mais velho que eu. Eu sempre gostei de pessoas mais velhas. E aí, eu hoje, com todo o conhecimento de causa que eu tenho, eu percebo que é porque eu sinto, o que é valoroso para mim, eu não consigo encontrar nas pessoas do meu tempo. Os valores que tocam o meu coração, como aquariana, o físico é a última coisa que eu olho em alguém. Eu tô muito conectada à inteligência, à personalidade, ao jeito de existir, né? Eu tô sempre olhando ali na frente. Por último, eu vou dizer assim, eu gosto de meninos morenos. Mas muito antes desse morenos, tem 1000 coisas que me atraem, que me seduzem, que me fazem ficar apaixonada. E tem muito a ver com essa questão de eu admirar a verdade do outro. E eu tenho uma sensibilidade para perceber essa verdade. Então, tudo isso nos leva para a pergunta inicial. Por que as pessoas são individualistas? Porque as pessoas têm medo da sua própria identidade. De mostrar para o mundo que dentro delas existem coisas que elas não conseguem aprovar. E acaba que a gente confunde a nossa visão sobre nós com a visão que o outro teria, e talvez o outro seria muito mais generoso conosco do que nós somos. Porque dividir a vida significa isso, significa você estar exposto. Por mais que você tenha a flor da pele, porque as pessoas vão descobrindo, né, aquilo que você fala, às vezes, como no primeiro dia de namoro, aquela coisa, né? Você vai ver que às vezes desmonta depois, né? Muitas vezes muita coisa desmonta, afinal, né? E é isso, porque você vai fazer tudo junto, né? E é dividir mesmo, né? Quer dizer, é muito complicado isso, né? De você... mas é enriquecedor. Enriquecedor, né? E é necessário, porque quem foi que disse que a gente precisa excluir alguma coisa? Essa síndrome da excludência, ela me causa uma certa ojeriza, porque eu fico pensando assim, numa receita perfeita, Leão, você não tem só 2 ou 3 ingredientes. O bolo mais gostoso da sua vida não é o bolo que você acha que por ser simples foi fácil de fazer. A sua avó só pegou o jeito de fazer bem, que não significa que quando você for reproduzir, replicar, vai ser fácil, porque tem 1000 coisas para aquela receita funcionar de um jeito que fique igualzinho da sua avó. E não existe, falando em receita, não existe receita para relacionamento, né? Porque cada identidade se compõe. Uma coisa que eu desconstruo muito, né, quando algumas, principalmente as mulheres, me procuram para falar de relacionamentos, é a tal da metade da laranja. Eu digo que 2 metades jamais formarão um inteiro, né? 2 inteiros formam resultados e produzem resultados grandiosos. Mas 2 metades precisam primeiro encontrar suas próprias metades para depois se unirem. Porque senão a gente vai sempre acusar o outro das falhas que existem em nós. Isso. E é um egoísmo. Isso é um individualismo. Primeiro você precisa estar inteiro, né, para poder... O outro não te completa, Léo. Porque você se completa. Porque se o outro te completa, você vai sempre botar a culpa no outro de tudo que não
não encaixar. É isso. E a boa notícia, caso você diga agora, diga para nós aqui, não estou completa, estou infeliz porque não estou completa, fique em casa, sinta-se confortável, porque ninguém está completo. Essa é a nossa busca como humanos, Sim. como humanidade. A gente busca o quê todos os dias? Certamente, Leão, o leão de hoje abraçaria o leão de 10 anos e diria assim, puxa, quanta coisa melhorou. Nossa. Quanta coisa eu percebi. Quanta coisa eu melhorei em mim. Por quê? Porque o tempo, que é o Senhor, de tudo que é mais precioso pra gente, traz para nossa visão poderes que a gente vai adquirindo com o processo. Com o processo. Eu vejo muita gente que faz terapia, não sei se você concorda, que fica buscando que o terapeuta diga coisas para ele. Que, na verdade, você que tem que dizer para o terapeuta, para o terapeuta te dar uns toquezinhos, né, para você descobrir. Né? Eu lembro muito de um momento da minha vida que eu estava esquecendo, eu usava bolsa e estava esquecendo a minha bolsa nos lugares. Eu deixei na farmácia, fui me pesar, pendurei a bolsa assim na balança. E ela ficou. Foi embora. Aí, por sorte, me devolveram e tal. E aí eu comentei com o meu terapeuta e ele falou assim, engraçado, né? Você está esquecendo a bolsa. A bolsa, né? O que tem dentro da bolsa? Aí eu falei, tem a minha identidade. É sobre eu isso. respondi para mim. Maravilhoso, né? Entendeu? É isso. Porque é isso, né? O terapeuta só faz te orientar. É a narrativa, né, Léo? É a tua narrativa. Exato. E ele vai em cima dela e trabalha. Exatamente né? isso. O processo de qualquer profissional que vai te guiar para que você se torne a pessoa que você nasceu para ser, é desvendar você para você. Exato. É o chá revelação da sua vida, porque é sobre aquilo que é evidente, mas a gente precisa lembrar que os nossos olhos só estão abertos para aquilo que está avisado para o nosso inconsciente. E independente da terapia, justamente a relação com o outro pode te responder muita coisa sobre você. Muita né? coisa. Então, muita e é isso. coisa. Se você se entregar realmente a uma relação de verdade, profundamente, sem preconceito, né? Você vai entender, e às vezes até com preconceito. Aí você vai quebrar o preconceito na relação, né? E é muito legal você trazer essa questão de, às vezes até com, que pode, aí nessa frase tudo cabe, com preconceito, com traumas, com bloqueios, com questões, com gatilhos. Por quê? Porque se a gente passar a vida toda aguardando o momento em que a gente está perfeito para o outro, nunca vai acontecer, porque ninguém atinge esse local de fala. Ninguém. Leão, a gente perde muita coisa na vida por achar que a gente é insuficiente. As pessoas, a maior parte das pessoas, passa a vida achando que falta só uma coisinha. Então, é a famosa e atual autossabotagem que existe há milênios. A gente só mudou a nomenclatura. Mas autossabotagem nada mais é do que você achar que só falta emagrecer 2 quilos, só falta mais um curso, só falta mais uma especialização, só falta o meu filho crescer mais um pouquinho, só falta eu ficar um pouquinho mais sexy pro meu marido. E esse só falta é o maior boicote da vida que você poderia viver hoje, porque cada vez que você adia a vida de hoje, você perde tudo que esse roteiro te traria para o dia de hoje, para o tempo de hoje. Sabe que ontem eu li uma história muito interessante, que os imperadores romanos carregavam consigo moedas com uma caveira desenhada. Porque mesmo que o Império Romano fosse uma força bruta, extremamente competente e forte e vencedora, cada vez que eles olhavam para aquela moeda, eles lembravam que a morte estava aqui atrás. Por quê? Porque isso nos dá uma noção de finitude. Quando você adia a vida que você deveria estar vivendo hoje, porque você acha que falta algo, lembre-se da moeda com a caveira. A morte está aqui atrás e você não terá um prazo de validade ininterrupto. Em algum momento será a sua vez. Então, parem. A ideia do individualismo tem muito a ver com a ideia de autocobrança, Leão. As pessoas não se sentem suficientemente boas para se relacionar.
com o outro, quando na verdade todo mundo, inclusive você, inclusive eu, inclusive quem está nos ouvindo, está justamente buscando se relacionar para encontrar alguma coisa que faça a vida valer a pena, que faça hoje valer a pena. Sabe por que que você, Leão, se conecta tanto com a sua netinha? E eu me conecto tanto com os meus filhos, e as mulheres que nos ouvem se conectam frequentemente com filhos, netos, sobrinhos? Porque as crianças têm essa leveza de trazerem pra gente tudo aquilo que elas são, sem filtros. Falando de filtros, as crianças são os melhores seres sem filtros desse planeta. Porque, inclusive, quando a criança está ramelenta, suja, chata, com sono, com fome, ela é a melhor coisa que existe para a nossa existência. Porque é ali que a gente enxerga o quanto o amor, a conexão, o quanto as relações sobrevivem ao caos e ficam mais fortes. Porque aí você lembra no dia seguinte e fala assim, gente, que coisa engraçada é aquela caca no nariz dela. E ela nem aí. Que autoestima de milhões é essa? É ou não é, Leão? É verdade. A gente tem tanto a aprender com as crianças, por quê? Porque as crianças trazem pra gente esse senso de valor de eu sou o que eu sou e você. Quem você é? E o mundo vai transformando a gente, né? O mundo vai. Eu vi uma experiência interessantíssima, Leão. Eu vou até mandar para você. Eu tenho salva no meu telefone. Reuniram mulheres na faixa de 30 a 40 anos e crianças antes dos 8 anos. Aí perguntaram para as mulheres, se você tivesse a possibilidade de mudar algo em você hoje, o que você mudaria? Aí cada uma trouxe, né? Eu colocaria silicone, eu mudaria meu cabelo teria que ser mais liso, mais enrolado. Eu queria ser mais alta, eu queria ser mais magra, eu queria ter menos quadril, eu queria ter mais quadril, enfim. Todas as mudanças estavam relacionadas ao estereótipo, ao corpo. E aí, para as crianças, o que você mudaria? Mesma pergunta. Se você pudesse hoje, o que você mudaria em você? Aí as crianças, meninas e meninos, eu queria caudas de sereia. Eu queria voar, deve ser muito legal voar. Eu queria conhecer Deus. Eu queria pular numa nuvem. Todas as ideias das crianças estavam relacionadas a sentirem coisas diferentes. Enquanto que todas as ideias das mulheres estavam relacionadas a terem mudanças físicas para então se sentirem importantes. E veja que isso é uma modelagem universal. Se a gente perguntasse para qualquer mulher do mundo todo, para qualquer criança do mundo todo, a resposta seria a mesma. Por quê? Porque o que torna a nossa visão deturpada a respeito de nós é justamente a falta de identidade, porque a gente vai perdendo esse senso de eu me basto. Eu só queria ser um ser mágico para entender a magia da vida. Isso se conecta com uma coisa interessante que inclusive eu falo nas minhas aulas de teatro. Que o Stanislavski, né, que foi o criador do método, né, que é mais usado no teatro, ele dizia assim, o melhor ator, ele começa o método falando isso, o melhor ator do mundo é a criança. Por quê? Porque se você der um pedacinho de pau para uma criança e disser, lindo seu carrinho, ele vai sair, né, vendo um carrinho. Isso. Uma menininha enrola o pauzinho num paninho e bota aqui para amamentar, né? Como se fosse um bebê. Então, a criança tem esse poder de imaginação que a gente vai perdendo. Até comparo com alguns remédios que a gente vai perdendo, que a gente tem no corpo, um colágeno, por exemplo, e que depois a gente vai ter que repor, né? E eu brinco isso com os alunos, né? Eu falo, é isso. E o teatro faz isso, quer dizer, a interpretação faz isso, faz você voltar a ser criança, traz o lúdico de volta, Sim, né? Um resgate. Exato. E eu diria, Leão, que não é nem só um resgate restrito ao ator, ao teatro, que é sim algo incrível, porque não há nada mais bonito do que você vislumbrar, por exemplo, Elvis, vislumbrar John Lennon num palco. Eu não tive a possibilidade, quando John Lennon faleceu, eu não tinha nascido ainda, por exemplo. Mas que legal eu poder assistir e pensar, uau, era assim. Isso pra mim, uau, incrível. Mas você falou uma palavra que mexe muito comigo, a reposição. Sempre é possível repor aquilo que a gente perdeu. É para isso que existem tantas ferramentas, inclusive gratuitas, Leão,
que estão aí à disposição das pessoas para que elas parem, elas façam a convergência de reclamação para ação efetiva. Eu vejo que o sucesso em qualquer área da vida, inclusive o sucesso pessoal, você com você, tem muito a ver com a sua tomada de decisão diária entre reclamar e agir. As pessoas ficam muito confortáveis na reclamação, não só porque a reclamação é um meio de desabafo. Isso faz algum sentido você poder dizer, não tô bem, não quero. E tudo bem. O problema é que a reclamação, ela é muito atrelada ao status quo de quem quer ficar parado, de quem espera que alguém resolva a questão. E esse é o perigo, Isso é porque há certas histórias que apenas você vai conseguir escrever, que nem seus pais, nem a pessoa que mais te amou ou te ama é capaz de escrever por você, porque depende da sua digital. Depende do quanto você vai imprimir ali. Leão, eu tenho mães, eu tenho pacientes que são mães das famílias mais endinheiradas de São Paulo e que me trazem questões que provavelmente hoje uma mãe de classe média está reclamando. A mesma questão. Essa mãe que está no topo da High Society diz assim, meus filhos cresceram e nós não temos conexão. E eu daria toda a minha fortuna para retornar, porque eu percebo que faltou mão na massa para criar essa conexão. Conexão não se cria com viagens, conexão não se cria com experiências esporádicas. As viagens são maravilhosas e importantes, porém conexão se cria no dia a dia. É colocando a mão na massa mesmo. É dando banho, é conversando, é repreendendo, é elogiando. É o dia a dia, é o normal. Isso que você falou eu achei fundamental. Quer dizer, quem reclama é sempre aquele que não quer sair do lugar. Né? Exato. Aquele que quer, a pessoa ela está estável. É. E mexer nessa estabilidade pressupõe dar algum passo. E nem todo mundo quer pagar esse preço, não. As pessoas acham que para entrar no jogo da vida é preciso estar munido ali de todas as peças. Você não precisa ter nem peças para dizer que você está no jogo. Um movimento seu te coloca dentro do jogo da vida. Mas você precisa do movimento. Sim. Porque nós somos compostos dessa tríade. Pensamento, emoções, espiritualidade, físico. Então, se eu não fizer todos os dias um movimento físico, espiritual e emocional, eu não estou no jogo. Eu penso, quando as pessoas falam assim, você não vai se aposentar? Né? Eu digo assim, eu estou aposentado oficialmente, mas se eu parar, eu morro. É isso. Porque é isso, não pare. Porque, né, não pare. Não dá para parar, porque eu vejo as pessoas que pararam, eu via muito isso no aniversário da televisão. Né? Tinha a festa todo ano, ontem foi dia 18, foi aniversário da televisão, 74 anos. Uau. E aí tinha as festas, então ia a Hebe, a Lolita, a Fernanda Montenegro, e aquelas que foram do começo da televisão e pararam, casaram, por algum motivo pararam. Então era engraçado, porque as que estavam no ar estavam todas bonitas, arrumadas, maquiadas, bem, felizes e tal. E as outras todas assim, meio mocorongas, meio engordaram, ou não que engordavam, né? Mas uma coisa assim, sabe, meio desleixadas, né? E eu dizia assim, como é importante essa coisa de estar no ar. Né? Porque você sabe que você tem que se cuidar para alguém, né? Não importa quem, o telespectador, então você vai se arrumar para alguém, né? E eu acho isso fundamental. Isso me marcava muito. Agora acabaram as festas, acho que o ano que vem volta, 75 anos da televisão. E era muito marcante, isso era muito separado, assim, as pessoas que tinham parado e as que continuaram. Né? Que interessante. E sabe por quê, Leão? Porque em quem não para a vida. Se as pessoas me perguntassem hoje, Michele, defina a vida em uma frase, eu diria, movimento físico, espiritual e emocional. Isso produz vida. Isso. Quando você trava uma dessas áreas, e movimento físico pressupõe que você atue na direção daquilo que te faz bem.
É por isso que você jamais deve parar, a menos que você realmente não consiga. Mas eu te enxergo aqui e eu vejo tanta saúde, tanto amor, tanta competência que seria uma judiação você parar. Não pare. Não pare, não é, Eliel? Verdade. Proibido de parar. Eu e Eliel não deixamos. Não vamos deixar, não. Agora vamos responder para a Esther, então, o que fazer para não ser individualista? Uma das premissas do individualismo é dividi-lo entre o individualismo inocente. Existem pessoas que cresceram sem o valor da empatia, da compaixão, não aprenderam. E a outra questão é o individualismo narcísico, que é quando eu me coloco ou por excesso de zelo ou por falta de cuidado, eu me coloco no centro de todas as questões que envolvem, inclusive, a minha e a sua vida. Então, eu estou no centro. Eu defino quem você é, inclusive. Né? E, assim, essa arrogância, ela é tão genuína que a minha visão sobre você é melhor do que a sua visão sobre você. Porque eu tenho esse poder. Então, a gente precisa dividir. Suponhamos que vamos falar primeiro do individualismo inocente, quando a pessoa não tem consciência e não é genuíno, não é voluntário que a pessoa seja individualista assim. Quando a pessoa traz uma questão parental, de negligência, ou quando a pessoa teve alguma questão de realmente não ser validada nos primórdios, nas coisas mais básicas, ela tende a se retrair por proteção. Então, se você conectou com essa explicação, se você acha que você se protege das pessoas, algo muito interessante para você fazer. Comece a conversar com você de forma pacífica, como se você, adulta, consciente, evocasse a sua criança interior. Então, comece a dizer para você: eu te vejo, tá tudo bem, eu te enxergo, eu te abraço, eu te acolho. Porque, frequentemente, as pessoas que têm essa falta de proteção, de terem sido realmente protegidas na infância, elas criam uma blindagem, sem que elas se deem conta, muitas vezes não é consciente, e elas repelem as pessoas, mas inocentemente. São aquelas pessoas que vulgarmente a gente chama de antipática, de antissocial. Nem sempre é. Muitas vezes é senso de proteção tardio. Então, converse com a sua criança interior, se acolha, comece conversando com pessoas da sua confiabilidade, para que você não entre num terreno de perigo e retorne para esse local de proteção, de blindagem. Não se feche na concha. Procure relações pequenas primeiro. Converse um pouco mais com sua mãe, com seu tio, com um grande amigo, com alguém que você goste, que você confie, e vá expandindo, porque nós somos um compilado das 3 coisas que a gente precisa movimentar todos os dias: físico, espiritual, emocional. Esse é um comando emocional. Converse com Deus, peça que Ele te dê sabedoria para lidar com você mesmo. Eu vejo muita gente falando assim: eu vou à igreja pedir para Deus abençoar a minha vida, abençoar as pessoas que eu amo. Não, fale sempre com Deus sobre você. Primeiro sobre você. Se você for um vaso vazio, você jamais vai derramar qualquer coisa em alguém. Então, encha-se primeiro. Fale com Deus. Deus, me dê competência, me dê sabedoria, me dê bondade, me dê visão. Faça com que eu tenha olhos de águia e coração de criança, para que eu não perca o melhor em mim, mas para que eu enxergue o melhor dos outros. Tenha esse tipo de conversa com Deus e faça movimentos. Vá para a vida. Faça a vida. A vida, a gente poderia até dizer que é um verbo, mas professores de português me assassinariam agora. Mas eu poderia dizer, na verdade, viver é um verbo. Mas a vida deveria ser eu vido, tu vides, porque a gente precisaria conjugar a vida de forma que todos os dias a gente saísse do eu e fosse para as outras conjugações. Eu uso uma frase óbvia para falar isso. Vida é para ser vivida. É isso, Leão. Mas esse pleonasmo é o melhor pleonasmo de todos os pleonasmos. Olha, vida tem que ser vivida. Vida tem que ser feita. A vida não é vida se você simplesmente existir. Isso é existência, é diferente. Vida é o que você faz com o tempo que você tem. E com o repertório que você tem, com as ferramentas que você tem, com a condição que você tem. Não se desculpe. Seja autossuficiente. Agora, se você é
e frequentemente as pessoas não têm consciência também que elas são narcísicas, se você percebe que as pessoas te evitam porque você é pentelho, chata, porque você é arrogante, porque você tem questões de sempre se encontrar numa posição de superioridade, urgentemente, vamos curar essa criança extremamente imperatriz que existe em você, ou essa criança tão ferida, nunca ouvida, que precisa evocar a voz, vociferar no mundo para que alguém preste atenção. Cure-se. Leão, não tem nada mais chato, mais triste e mais patético do que ser alguém que daqui para fora experiencia algo de forma classuda, 5 estrelas, mas daqui para dentro é o que as escrituras chamam de sepulcro caiado. A minha avó tinha uma frase maravilhosa: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Minha avó dizia, quando alguém era exatamente assim, narcísico, ela dizia assim: não é nada do que aparenta. Não seja uma aparência vazia, porque você merece mais, precisa de mais. Uma ferramenta muito boa para isso: se olhe no espelho e faça o exercício de conversar com você olhando nos seus olhos. Porque, Leão, a gente pode enganar. Tem gente que tem talento para enganar as pessoas. Tem gente que desenvolveu isso no decorrer da vida. Mas a pessoa não consegue se enganar. Porque nessa conversa, você com você mesmo, coisas acontecem. Existem sinapses que se levantam ali de proteção, porque o seu cérebro não vai suportar ser enganado por ele mesmo e ele vai te trazer para uma real. Tenha conversa, se olhe no espelho e converse. Que só fala de si mesmo e tudo converge para ele, e tudo tem a ver com ele, né? Então, eu conheço tanta gente. Só isso na televisão. Eu também. Mas você sabe que essas pessoas precisam muito de abraços, abraços de urso, sabe? E ursos que hibernaram por longos meses, porque esses ursos estão sedentos para abraçar, elas precisam ser sufocadas num abraço, porque no fundo, Leão, todo o excesso de aparência ou o excesso de falta de aparência, que às vezes é insegurança, é totalmente uma carência que precisa apenas de um grande abraço de urso. Olha, deixa eu dar um recado aqui, a gente já continua essa conversa, tá boa demais, viu? Nós vamos falar sobre um produto que é maravilhoso